não é? Nossa, você está falando isso e tá assim, ó. É uma lei, né? São Sim, são ordens, né? descobertas, Descobertas. leis. Mas a gente tem. Vamos pegar. Tá me vindo na cabeça assim, ó. Isso é um negócio, inclusive, histórico, né? Porque, um Sim. exemplo, qual que era o maior medo, talvez, ou vamos pegar lá os homens das cavernas Hum, lá, né? hum, É, a maior punição não era. Você não era punido à morte, né? Você era excluído excluído. do grupo, né? E, Então, sim, desde sempre, o ser humano ele tem aquele medo da rejeição, sim, da exclusão, porque eu não. Que é aquilo que você colocou, né? Somos feitos para se conectar. E sim, aí, se eu vou ficar sozinho no meio do mundo, cheio de adversidades, de sim, bicho que pode me comer, sim, coisas que podem me matar, eu não quero isso jamais. Então, eu sim, preciso me conectar com o grupo. E aí, sim. pertencer a ele. Faz todo sentido isso. Pertencimento é uma questão biológica, é Biológico. preservação da vida. E isso foi ficando lá no profundo de nós, entende? Perfeito. Tanto que nós, muitas vezes, quando nos sentimos excluídos, ou até nós nos excluímos da nossa família, nós nos projetamos em outros grupos. Por exemplo, sabe, os times, não é? As empresas e assim por diante. Só que quando você chega lá, você vai se comportar, você tem a tendência a se comportar como você se comporta em casa. E Legal. no inconsciente profundo, essas matrizes de identidade, de identificação, de comportamento que você traz da infância, entende? Aquilo se manifesta. Posso dar um exemplo Por favor. prático assim? Por favor. Né? Então, eu recebi uma pessoa num nível bacana de gerência, tal, de uma multinacional, no consultório, certo dia. E ele tinha muita dificuldade em colocar suas ideias, né, suas falas e tal. E ele tinha a chefe dele. Depois colocava as coisas na reunião e tudo aquilo ele tinha pensado, mas ele não tinha coragem de se colocar. Então, fomos aplicar as técnicas, as ferramentas terapêuticas e tudo mais. O que foi que ele se deu conta? Ele, com 5, 6 anos, embaixo da mesa, no pé de uma mesa, numa área gourmet da casa, assim, naquela área de churrasqueira no Sim, sim. quintal, os pais brigando, fazendo o processo deles lá de confronto e partindo para um divórcio, e ele muito assustado embaixo da mesa e sem conseguir Se se comunicar. comunicar, Entendi. né? E aí a gente foi trabalhar esta cena que ele de verdade pôde ir resgatar esse menino ou esse momento e ele poder, enfim, não é, ir para o seu mundo de adulto, tomar o seu lugar, tomar a sua fala. E Perfeito. o que é importante disso do ponto de vista sistêmico, né? As crianças nunca, nunca, nunca devem se envolver com as questões do casal, Porque eu sou menor. porque ela é menor. Entendi. Então, mas a criança ela tem um amor cego. Então, ela tem a ideia de querer salvar a mamãe e o papai, salvar o casamento e assim por diante. Só que a gente cresce, não é? E tudo aquilo vai para o porão profundo, tá certo? Perfeito. E depois, quando eu vou lidar numa sala de trabalho, num grupo, que eu tenho que lidar com a questão da autoridade, lá no profundo, a autoridade nossa na infância são os pais. E aí, se ia abalar dessa relação, eu não Isso. tenho força pra chegar e falar. Isso. E aí você não entende como é que você não fala. Não é possível. Era só falar, mas por que eu não Tem consigo esse falar? medo. Nossa, Entende? isso tem tudo a ver com o resultado, né? Porque aí a pessoa Exatamente. não fala, não produz, não entrega, não dá o suficiente, não Sim. recebe o suficiente. E aí, às vezes, você vai justificar que o problema financeiro dela é Sim. por outros motivos, mas a Ah. maior parte, né, são essas Questões questões emocionais. Eu emocionais. tive Perfeito. uma cliente uma vez, muito interessante, numa empresa importante também e tal. Ela nunca conseguia entregar. Ela ia entregar o relatório, ela voltava. Ela ia entregar o relatório, ela Nossa, voltava. Ela nunca achava que estava tava. bom o suficiente. Entende? Isso é uma crença que acontece E aí muito, ela muito. acabava atrasando e assim por diante. Era muito difícil para ela, mas o que tinha atrás disso, não é?
ela não tinha coragem, de verdade, de entregar o relatório, porque ela não se sentia boa o suficiente e ela poderia ter observações ali, entende? Críticas. Críticas e assim por Apontamentos diante. ali, entendi. Sim, mas isso tinha a ver com a história de vida dela. Talvez pais críticos demais? Muito críticos, os pais extremamente críticos, um pai que ela nem conheceu, né? Mas a mãe, um avô. E hoje ela é uma diretora de uma outra empresa importante, mas ela foi desligada dessa primeira empresa. Então ela precisou passar por essa experiência, entender o porquê aconteceu essa... Identificar, não é, no processo da terapia, aí fazer todo um trabalho de fortalecimento da sua própria identidade, da sua força, do seu poder, inclusive dos seus ancestrais, dos que vieram antes. Muito lindo esse trabalho com ela. E aí ela foi para um outro lugar, né, uma outra empresa maravilhosa, e ela hoje está muito, muito, muito bem. Legal.